Nas vésperas da realização do 4º Fórum China-CELAC e da visita do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva a Beijing, vamos conversar com o Dr. Zhou Zhiwei, o diretor do Centro de Estudos Brasileiros da Academia de Ciências Sociais, um think tank estatal da China. Temos um grande prazer por receber o professor no nosso programa. Muito prazer, Xiaomiao. Bom, este ano o Fórum China-CELAC completa 10 anos e volta à capital chinesa para realizar a cúpula da 4ª edição da reunião ministerial. Então, professor, quais fatores atraem os líderes dos países da América Latina e do Caribe para esta cúpula? E quer dizer, quais são as demandas mútuas entre os dois lados e o que eles podem oferecer uma à outra? 没错，就像你讲的，就是中拉论坛成立10周年。 Os 10 anos desde a fundação do Fórum China-CELAC são justamente a fase em que a cooperação entre a China e a América Latina viveu o seu desenvolvimento mais rápido. Acho que 3 fatores são muito importantes. 首先，第一点的话，就是这个双边的这种 Primeiro, os ritmos de sua cooperação bilateral são rápidos. Na última década, temos cooperações aceleradas e eficientes em todas as áreas, como comércio, investimento, cultura, ciência e tecnologia. Segundo, acho que isso tem uma relação direta com as prioridades das políticas externas da China e dos Estados latino-americanos, pois sabemos que a cooperação Sul-Sul é de grande importância na política externa da China. A cooperação Sul-Sul e a cooperação multilateral também são prioridades da política externa da maioria dos países latino-americanos. Nesse caso, os dois lados têm a mesma direção e muitos tópicos comuns. 大家的方向都是一样的，当然肯定就是共同的话题就会比较多。 Terceiro, acho que isso tem uma relação direta com a evolução do sistema internacional atual, pois, como todos sabem, o Sul Global está em ascensão e a China é um membro muito importante. Os 33 países latino-americanos também são uma parte essencial do Sul Global. Nesse processo de ascensão, todos estão em progresso. 国家与国家的合作必须要符合对方的一个国家的利益。 A cooperação entre os países deve corresponder aos seus interesses nacionais. Para os países latino-americanos, acho que os 2 interesses seguintes são fundamentais. O primeiro é o desenvolvimento, pois a resolução do problema de desenvolvimento é a questão mais fundamental para todos os países em desenvolvimento ou os países do Sul Global. Quanto à cooperação entre a China e os países latino-americanos, podemos constatar que foram fornecidos muitos apoios para os países latino-americanos por meio da cooperação econômica e comercial. Os países latino-americanos dependem muito dos mercados externos. Nesse caso, o crescimento estável do grande mercado chinês vai garantir a exportação do continente latino-americano para a China, e as economias do continente podem encontrar oportunidades na economia chinesa. Segundo, podemos constatar que, na sua história de relações externas, o objetivo importante do continente latino-americano foi a luta pela autodeterminação, o que se evidencia muito na relação entre os Estados Unidos e a América Latina. Nesse contexto, como podemos salvaguardar a autodeterminação dos países em desenvolvimento? Por um lado, podemos nos posicionar diplomaticamente, formando uma postura consistente através da cooperação entre os países do Sul Global. Por outro lado, a oposição ao hegemonismo e ao unilateralismo é uma outra abordagem importante. Portanto, acho que a China é um importante membro do Sul Global. Nesse caso, no que diz respeito à expressão de uma posição consistente no Sul Global, a importância da China é mais evidente. 表达方面的话，当然我觉得就是中国它的这个重要性就是很重要了。 Então, para uma retrospectiva, na última década, quais são os resultados emblemáticos os dois lados fizeram e como você avalia a parte implementada pela China? 我觉得过去10年应该说这个中拉论坛它的这个达到了一个 Acho que o 预期的一个 Fórum 目标 China-CELAC teve ótimos efeitos na última década, atingindo a meta prevista. Em 2015, na ocasião de sua primeira edição, em relação ao comércio entre a China e a América Latina e ao investimento da China no continente latino-americano, propusemos que, depois de 10 anos, o volume total do comércio bilateral
atingisse 500 bilhões de dólares e o investimento da China no continente latino-americano somasse 250 bilhões de dólares. Passados 10 anos, essa meta comercial foi alcançada agora. Este ano, o volume do comércio China-América Latina pode se aproximar ou até ainda exceder 500 bilhões de dólares. E o volume de investimentos chineses no continente latino-americano já ultrapassou 250 bilhões de dólares. Com base em dados, já atingimos as metas estabelecidas. Em segundo lugar, podemos constatar que estabelecemos muitos subfóruns na última década. Por exemplo, nosso maior foco foi o Subfórum de Infraestrutura China-América Latina, que me lembro que ocorreu muitas vezes em Macau. Aproveitando a vantagem de localização de Macau, o Subfórum pode desempenhar seu papel. No ano passado, a China e a América Latina realizaram um fórum de cooperação aeroespacial, uma área de tecnologias de ponta. Nos últimos 10 anos, nosso tópico principal passou de comércio e investimento para a infraestrutura, além da cooperação na agricultura e tecnologia aeroespacial. E então, durante o Fórum China-CELAC, a diplomacia de chefes de Estado continua desempenhando um papel relevante. O que podemos esperar? 对，的确就是现在元首外交在这个学术领域啊，实际上关注的也比较多。 De fato, a diplomacia de chefe de Estado costuma ser um foco do círculo acadêmico, pois nesta nova era, os líderes dos países têm uma forte personalidade e enorme influência social. Dizem que vários chefes de Estado latino-americanos participarão da 4ª Conferência Ministerial. Acho que, através dessa diplomacia de chefe de Estado, o mais importante é poder proporcionar uma confiança muito sólida para a cooperação bilateral. Especialmente neste ambiente global atual, marcado por crescentes desafios trazidos pela incerteza, a confiança é o alicerce mais importante. Nesse processo de interações frequentes entre os chefes de Estado, podemos consolidar ainda mais a convicção e estabelecer a confiança. Dessa maneira, podemos lançar, sem dúvida, um bom alicerce de cooperação. Com base nessa confiança, podemos encontrar a certeza. Em contraste, a incerteza das políticas estadunidenses impacta muito a cooperação bilateral. Portanto, os frequentes contatos diplomáticos entre os chefes de Estado nos últimos anos deixaram claras a direção e a meta da cooperação China-América Latina, além de desempenharem um papel orientador. Então, vimos a cooperação entre China e o Brasil vem se caracterizando por visão global, estratégica e holística. Qual papel o Brasil quer ter nesse diálogo entre a CELAC como um todo com a China? E também como o presidente Lula participa ativamente dos assuntos internacionais e quais pautas de cooperação entre China e CELAC serão apoiadas pelo Brasil? 对，的确就是巴西在这个拉共体中间，它的这个重要性是不言而喻的。 A importância do Brasil na CELAC é incontestável, pois é o maior país da América Latina e também o país com maior influência internacional na região. Falando das pautas em que o Brasil estará interessado, acho que isso depende de até quanto a China pode responder às demandas dos países latino-americanos. Se a resposta for boa, o Brasil terá mais interesse. 我觉得如果回应的好，当然肯定就是巴西比较关心的。那么从 A primeira demanda se encontra na manutenção da ordem internacional, basicamente a manutenção do ambiente comercial eficaz. É nisso que o Brasil está mais interessado no momento. Porque desde que Donald Trump chegou ao poder, a política tarifária teve um impacto enorme nos países latino-americanos e o Brasil sofre de forma mais abrangente. Portanto, na atual situação, acredito que o Fórum China-CELAC definitivamente oferecerá uma voz unificada e uma expressão conjunta para combater o unilateralismo e o protecionismo. O segundo foco se encontra na promoção do crescimento sustentável, o que também é uma prioridade para o bloco conduzir as cooperações.
Nos últimos anos, a infraestrutura tem sido um tema relevante na parceria China-CELAC. Com a construção do Porto de Xangai, a China pode conectar efetivamente a América do Sul. Reciprocamente, permite que as estradas, ferrovias, portos da região cheguem ao mercado asiático também de forma eficaz. Acredito que esta seja uma oportunidade única. Como o desenvolvimento de infraestrutura pode ajudar a acelerar a integração da América Latina, o Brasil deve abraçá-lo. Há ainda um terceiro aspecto, que creio estar relacionado à cúpula do BRICS, que será realizada no Brasil em julho deste ano. Sabemos que o BRICS agora se desenvolve como uma plataforma de cooperação para o Sul global. Se trata de um mecanismo de cooperação aberto, inclusivo e multilateral. Já o Brasil, como anfitrião da cúpula, acredito que pode convidar outros vizinhos para fazerem parte. Então, voltando ao Fórum China-CELAC, o Brasil pode esperar desempenhar um papel construtivo ou uma ponte na discussão das questões geopolíticas polêmicas, incluindo a segurança internacional, a mediação do conflito Rússia-Ucrânia e outras. 巴西也希望能够发挥一个建设性的一个桥梁的一个作用。 Nossa conversa já menciona várias vezes Estados Unidos. E, ultimamente, a gente observa que Washington está pressionando os países da América Latina e do Caribe. De um lado, eles querem retornar às Américas. De outro lado, força os países a escolher entre ele e a China. Então, de que os Estados Unidos estão cautelosos ao conteúdo em relação a este Fórum China-CELAC? 对，我觉得现在来看的话，实际上美国对拉丁美洲政策 Observando as atuais políticas dos Estados Unidos sobre a América Latina, costumamos dizer que eles pretendem reforçar sua influência na região. Mas, na verdade, o objetivo, em essência, é excluir a presença chinesa. Porque os estadunidenses não adotaram uma ação proativa para aprofundar a cooperação com a América Latina, enquanto a cooperação entre a China e a região objetivou avanços rápidos. Nesse sentido, as políticas que Washington adota para a América Latina são, na verdade, direcionadas a um terceiro país, ou seja, a China. No entanto, a cooperação entre a China, a América Latina e o Caribe nunca teve como alvo os Estados Unidos. Acredito que esse ponto representa uma diferença fundamental. 尤其我们也可以看到，就是美国经常会诋毁或者是污名化。 Sobretudo, podemos ver como os Estados Unidos frequentemente caluniam ou estigmatizam a interação China-América Latina. Eles criaram narrativas de que a construção de portos pela China, nos países latino-americanos, teria problemas de qualidade, causaria questões ambientais ou de dívida e segurança. Eles acabaram ignorando deliberadamente os bons projetos que nós realizamos na América Latina e no Caribe. Por isso, digo que os Estados Unidos têm um alvo específico. Vamos voltar ao Fórum China-CELAC. Com que os Estados Unidos ficariam preocupados? Acredito que há 2 pontos. 拉丁美洲国家跟中国一道说了一些哪些不同的话？ Eles temem que os países latino-americanos e caribenhos compartilhem da mesma visão com a China, seja sobre a situação internacional, a cooperação bilateral ou quanto ao atual ambiente de comércio internacional. Se todos tiverem a ideia de excluir os Estados Unidos, esse é um ponto que os preocupa. Outra preocupação é se a China e a CELAC podem alcançar um relacionamento mais próximo por meio deste fórum, especialmente quando isso se coloca num contexto de protecionismo, unilateralismo e comportamento egoísta, cada vez mais evidentes dos Estados Unidos. Eles não mostram vontade de aprofundar a cooperação com a América Latina e Caribe. Nessas circunstâncias, a CELAC sente necessidade de ampliar seus canais de cooperação e diversificar seus parceiros. Então, a postura aberta da China certamente está em linha com as atuais demandas políticas da CELAC, porque ela precisa dessa cooperação e a China oferece oportunidades. Tais fatores possibilitam novos acordos de cooperação entre a China, os países latino-americanos e caribenhos, envolvendo setores como produtos agrícolas, energia, infraestrutura
tecnologia, etc. Portanto, quando houver mais plataformas e acordos de cooperação, é claro que o relacionamento se tornará mais estreito. Isso pode exigir cautela por parte dos Estados Unidos. Como a China e os países do CELAC responderam? De forma mais modesta ou diferente? Acredito que haverá uma resposta direta. Da perspectiva atual, tanto os países quanto a América Latina como um todo estão contando com uma autodeterminação estratégica elevada. Por que digo isso? A ascensão do Sul Global faz com que um grupo de irmãos pobres possa se levantar agora e lutar por seus próprios direitos. Para os países na posição desfavorecida, é uma tendência que eles se ajudem uns aos outros. Com a ascensão coletiva do Sul Global, o grupo ganha mais força. Por outro lado, os países da América Latina e do Caribe estão em um estágio de crescente influência ao poderio nacional. Claro, haverá algumas flutuações em determinadas fases, mas no geral está aumentando. Isso se reflete particularmente no Brasil, que sobe para a 7ª ou 8ª posição entre as maiores economias do mundo. Com elevada influência de sua economia, a autodeterminação diplomática, as demandas diplomáticas e a independência poderão ser mais reforçadas. Nos últimos 2 anos, a diplomacia brasileira tem se mostrado muito ativa e confiante, principalmente no que se refere à questão da hegemonia do dólar americano e da reforma do sistema monetário internacional, que vem sendo promovida por meio de swaps cambiais entre os países do BRICS, com o objetivo de impulsionar as relações comerciais entre si. Penso que isso reflete num forte senso de autodeterminação. Há um terceiro ponto que envolve o próprio relacionamento entre os Estados Unidos, a América Latina e o Caribe, com uma história de mais de 200 anos. Todo esse processo já deu uma lição muito clara. É impossível obter autodeterminação por meio de concessões. Quanto mais você se comprometer, menor será seu espaço de autodeterminação. Com base na experiência histórica, acredito que a América Latina aumentará ainda mais suas demandas por autodeterminação. Então, segundo notícias oficiais brasileiras, uma delegação técnica da China visitou o Brasil em abril e os dois lados reiniciaram negociações sobre o projeto da ferrovia bio-oceânica, especialmente com a operação do porto de Xangai, em Peru. Será que a China está mais interessada em construção de uma ferrovia através do continente? E agora é um bom momento para o Brasil ter mais fichas nestas negociações. Comparado ao passado, observo que a China agora está mais interessada e entusiasmada com a ferrovia bioceânica. Os países sul-americanos, incluindo o Brasil, também mostram o mesmo interesse. Portanto, digo que os dois lados estão num bom momento para concretizá-la. Há 2 fatores que contribuem para isso. A construção do Porto de Xangai abriu ao continente sul-americano uma janela voltada à China e à Ásia. Uma interconectividade por meio da infraestrutura tem sido um tópico dentro da América Latina. Do ponto de vista de mercado, a Ásia, sobretudo a China, é o mercado mais dinâmico. Obter maiores benefícios econômicos constitui uma prioridade para eles. Portanto, a construção dessa ferrovia está relacionada aos seus benefícios econômicos, o que se estende ao seu crescimento econômico e a criação de empregos. Então acredito que a operação do Porto de Xangai incentivou o sonho da ferrovia transoceânica em toda a América do Sul. Na verdade, a ideia de interligar a infraestrutura de toda a região surgiu há muito tempo. O que atrapalhou? A capacidade de investimento desses países é ainda insuficiente. Nesse caso, acredito que a reação positiva da China certamente promoverá o financiamento para projetos de infraestrutura na América do Sul. Pelo que sei, o Banco de Desenvolvimento da China, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, bem como o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, estão conduzindo negociações de financiamento para certos projetos de infraestrutura da América do Sul. Além disso,
podemos notar que, seja no primeiro, segundo ou agora terceiro mandato de Lula, um componente importante de sua política econômica é o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que na prática necessita ser alavancado através de investimento em infraestrutura. Afinal de contas, quando olharmos a orientação de políticas dos dois lados, será possível alcançar um acoplamento perfeito. Por isso, vejo que durante a nova visita do presidente Lula à China, serão fechados alguns projetos na área de infraestrutura. Essa resposta dá muita dinamismo, entusiasmo para nós, para esperar a visita do presidente Lula. Então, por último, vamos abrir mais espaços aos internautas brasileiros. E antes da gravação do programa, divulgamos um anúncio na plataforma de rede social X para coletar perguntas para o Dr. Zhou e aproveitamos essa boa oportunidade para explorar mais temas sobre a cooperação China e Brasil. E é curioso recebermos cerca de 30 perguntas, então pelo qual agradecemos cordialmente pelo apoio. Vamos ver alguns comentários aqui. Tem internauta pergunta sobre, gostaria de saber sobre o programa de intercâmbios acadêmicos nas áreas de humanas. Queria perguntar ao Dr. Zhou, com o que conhece do Brasil e da China, é possível que países como o Brasil consigam se libertar do domínio ideológico, econômico, político e cultural do imperialismo? E também aqui, se existe alguma possibilidade do Brasil ter acesso aos servidores de jogos chineses. Internauta pergunta sobre possibilidade de investimento com o setor de semicondutores, porque a China agora alcança muitos avanços nesse setor. E então, professora, você pode nos ajudar a responder essas curiosidades dos internautas? Podemos perceber que os internautas brasileiros continuam muito interessados na China, e esse interesse se amplia para diversos aspectos. Isso indica que as cooperações entre a China e o Brasil estão em constante expansão, enquanto nas 2 décadas passadas, tais interações eram raras. Eu, pessoalmente, tenho uma impressão profunda, porque fui pesquisador visitante na Universidade de São Paulo de 2007 a 2008. Naquela época, eu era um dos poucos chineses em todo o campus. Hoje, a China já abriu 13 institutos Confúcio no Brasil e muitas pessoas se inscreveram para aprender chinês. Além de ensinar chinês, este curso no Instituto Confúcio também aborda o que os internautas mencionaram, ou seja, a diplomacia chinesa e os aspectos básicos da economia e sociedade chinesa. Essas instituições são uma janela importante para entender a China. No que diz respeito à cooperação acadêmica, acho que estamos em um momento privilegiado mais do que nunca. Mas é claro que ainda não fazemos o suficiente. Tomo como exemplo o Centro de Estudos Brasileiros da CAS, o qual foi criado quando o presidente Lula visitou a China em 2009. Desde então, o centro se tornou uma plataforma de intercâmbios acadêmicos China-Brasil. De fato, a CAS já estabeleceu 4 centros de pesquisa nos países latino-americanos, como o centro vinculado com o Colégio de México, o centro instalado na Universidade de Campinas, no Brasil, e outros 2 na Universidade do Chile e na Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Está em discussão também a ideia de criar mais um centro com um parceiro brasileiro. E esperamos que, por meio deste China Center, possamos interagir com a sociedade latino-americana de forma mais dinâmica. A ciência e tecnologia fazem parte importante da cooperação entre China, Brasil e América Latina. Por um lado, reflete o avanço da China em ciência e tecnologia. Como Isabel mencionou há pouco, conseguimos um progresso em chips, alcançando uma independência tecnológica, o que dá confiança a outros países em desenvolvimento. Ou seja, muitas coisas não são realizadas apenas pelos países desenvolvidos, mas também pelos países em desenvolvimento. Em segundo lugar,
Os países latino-americanos têm um forte desejo e demanda por independência tecnológica, porque em áreas de ponta, a tecnologia é monopolizada pelos países desenvolvidos e, se eles quiserem usá-la, terão que pagar um custo muito alto. O governo de Lula também quer desenvolver tecnologia de chips e obter independência nessa tecnologia. Não podemos simplesmente importar chips dos países desenvolvidos. Precisamos concretizar a independência em nossa tecnologia de chips. 我们知道，实际上巴西它也有一些自己非常具有特色的一些技术优势。 Enfim, o Brasil também possui vantagens tecnológicas únicas, como agricultura tropical, extração de petróleo em águas profundas, vacinas, etc. Acredito que essas são áreas importantes de cooperação científica e tecnológica entre a China e o Brasil nos últimos anos. Se aproveitarmos essas vantagens, podemos quebrar o monopólio tecnológico dos países desenvolvidos. Necessitamos pensar em como combinar nossas vantagens para realizar uma cooperação eficaz. 能够实现一个有效的合作。 Sim. Muitos programas de cooperação entre China e o Brasil já se tornaram um exemplo de cooperação entre países sul-sul. E eu, pessoalmente, também fico muito feliz pelas palavras do Dr. Zhou, que nos encorajando, dando a nós muita força para trabalhar mais no futuro, como essa ponte de intercâmbio entre China e o Brasil. E, bom, a nossa conversa fica por aqui e continuamos atentos a esta cúpula do Fórum China-CELAC. Mais uma vez, obrigada ao professor e agradecimentos a todos os amigos que nos acompanham.